Todo o poder do Snapdragon 865 colocado à prova contra os rivais. Novos Galaxy A51 e A71 apresentados pela Samsung. Microsoft furando a fila e anunciando o Xbox Series X ainda em 2019 e água encontrada na superfície de Marte. Tudo isso você confere agora em detalhes nesta edição do Plantão TC. Cumprindo a tradição que mantém há alguns anos, a Samsung apresentou nesta semana dois novos modelos da linha Galaxy A, que chegam ao mercado entre o final do mês de dezembro e início de janeiro. Ambos trazem muitos pontos em comum, remetendo a tempos mais simples, quando a linha Galaxy A fazia algum sentido. O Galaxy A51 chega como sucessor do A50s, trazendo tela um pouco maior e mais RAM, mas mantendo o chip Exynos 9611. Podemos dizer que as grandes mudanças estão no visual e nas câmeras, já que o aparelho se destaca por trazer o mesmo furo centralizado na tela que vimos no Galaxy Note 10, além de um retângulo que imita o Pixel 4 para as câmeras traseiras. E por falar nas câmeras, a maior novidade é a chegada de um sensor exclusivo para macro, além do aumento da resolução da ultra-wide. A câmera de selfies foi mantida com os mesmos 32 megapixels. Se você achou as mudanças discretas no A51, ao menos temos algo um pouco melhor no A71. O aparelho manteve tela de mesmo tamanho e resolução que o A70s, mas chega com plataforma Snapdragon 730 para melhor desempenho, especialmente em jogos. Nas câmeras temos o mesmo cenário já comentado antes. O design é exatamente o mesmo visto no A51 e que deve chegar também na linha S11. O A51 terá sua venda iniciada ainda em dezembro no mercado internacional, custando pouco menos de R$ 1.500 em conversão direta. Já o A71 ainda não tem data ou preço para ser vendido. Achou que a Microsoft só ia apresentar seu novo console na E3 do ano que vem? Pois você achou errado. Pegando praticamente todo mundo de surpresa, a empresa anunciou durante a premiação de melhores jogos do ano o Xbox Series X, que chega ao mercado no final de 2020 para inaugurar a nova geração de consoles. Ela não deu nenhum detalhe sobre o hardware ou preço que será cobrado, mas já confirmou o curioso design em torre que será usado, gerando até alguns memes nas redes sociais. Junto ao console, a Microsoft aproveitou para divulgar o trailer do seu primeiro exclusivo, dando uma boa ideia da potência gráfica que teremos na nova geração de jogos. O jogo Hellblade 2 mostrou gráficos e fluidez realmente impressionantes, sendo todo o trailer com gráficos gerados e processados pelo próprio Xbox Series X. E aí, animados para a próxima geração? É praticamente um consenso que um ponto primordial para se confirmar a existência de vida fora da Terra passa primeiro por encontrar água. E, bem, isso aconteceu em Marte. A NASA liberou novas imagens registradas de nosso querido planeta vermelho, que servirão de mapa para possíveis missões tripuladas, onde é possível ver a presença de lagos congelados em sua superfície. A grande importância disso é que os astronautas que estiverem por lá poderão cavar para encontrar água com uma simples pá ao invés de precisar de um maquinário todo especial, o que tornará a missão muito mais rápida e fácil. Ainda deve demorar um pouco para que missões tripuladas cheguem até Marte, mas já no próximo ano a NASA tem a intenção de mandar mais astronautas à Lua, de onde seria o ponto de partida para o planeta vermelho. Durante o Snapdragon Summit 2019, nós colocamos as mãos no novo Snapdragon 865 da Qualcomm, que deve ser o coração de praticamente todos os smartphones Android top de linha de 2020, como o Mi 10, OnePlus 8 e Galaxy S11. E chegou a hora de ter uma provinha do que o novo chip tem a oferecer. Em um evento focado em benchmarking, conseguimos rodar testes em um aparelho de referência da Qualcomm, para ver como o Snapdragon 865 se saía contra o rival A13 Bionic da Apple, rodando no iPhone 11 Pro Max, e também qual seria o seu avanço frente ao Snapdragon 855 Plus, presente no ROG Phone 2 da Asus. Esse modelo de referência da Qualcomm tinha uma tela Quad HD de 5,9 polegadas, 12 GB de RAM LPDDR5 e 128 GB de armazenamento. Começando pelo Geekbench, as coisas ficaram um pouco esquisitas, com uma vantagem bem pequena para o Snapdragon 865 frente ao A13 Bionic no teste multicore da CPU, mas desvantagem tanto no single core quanto no teste gráfico da ferramenta. Contra o Snapdragon 855 Plus deu-se a lógica, com a vitória do chip mais recente por uma margem razoável. Já no AnTuTu chegamos à marca dos 550 mil pontos, o que é um aumento de cerca de 10% no geral contra o Snapdragon 855 Plus em modo de desempenho, com 20 a 25% a mais em CPU e 10 a 15% em GPU.
Por se tratar de um modelo ainda em testes, estes números devem melhorar ainda mais na versão final. E vale lembrar que o Snapdragon 865 também conta com o modo turbo, que facilmente levará a pontuação para mais de 600 mil pontos. Contra o A13 Bionic também tivemos números superiores, tanto no geral quanto em CPU e GPU, reforçando a preocupação da Qualcomm em se manter no topo em performance. Bom, só vamos saber a real potência do Snapdragon 865 em nossos testes práticos com produtos finais, que devem começar a pipocar no mercado já em janeiro ou fevereiro. E aí, qual você acha que será o próximo smartphone Android a assumir o trono no Antutu, tomando a coroa do ROG Phone 2? Comenta aí abaixo. Na descrição você também encontra o link para a pauta completa com mais detalhes sobre o Snapdragon 865 e as demais notícias deste plantão. Eu vou encerrando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.